Gravando. Glória a Jesus. Liga agora a caixa de som, minha querida. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez nessa feira. Saudamos o povo na santa paz do nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 em frente, a palavra nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e era rico. E ele procurava ver Jesus, quem era, porque ele é de pequena estatura. Correu à frente, subiu numa figueira brava, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus ia passando, viu Zaqueu naquela árvore e disse: Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. E ele com júbilo recebeu Jesus, e vendo todos murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E Jesus disse: Zaqueu, hoje chegou a você a salvação. E Zaqueu, levantando-se, disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e quem eu roubei devolvo quadruplicado. E Jesus disse: hoje chegou a salvação a essa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Jesus entrando naquela cidade, toda a cidade ficou sabendo que Jesus era o Cristo, o Senhor, o Salvador. Multidões seguiam para olhar o espetáculo que se dava das curas, das libertações que aconteciam, mas não porque se interessavam por Jesus. Zaqueu, quando viu Jesus, se interessou por ele, e disse que se desfazia de todas as suas riquezas, devolvendo 4 vezes mais para quem ele roubou, dando metade aos pobres. Pronto, Zaqueu ficou mendigo. Ele queria o amor de Jesus, ele reconheceu o Salvador. Quantas e quantas milhares de pessoas reconheceram o Salvador, mas não o confessaram, não se importaram, desprezaram Cristo Jesus. Eu mesmo com aquela prostituta, em Jerusalém havia milhares de mulheres prostitutas que ficaram sabendo que Jesus estava na casa do fariseu almoçando. Somente uma resolveu buscar Jesus. Somente aquela pecadora resolveu se arrepender, buscando Jesus, porque ela queria a salvação que Cristo Jesus nos pode dar. Assim como Zaqueu, o jovem rico, em Mateus 15:19 fala, aquele jovem rico disse: eu quero entrar no céu, o que é preciso? Jesus disse: guarda os mandamentos, porque tenho guardado todos, e que falta ainda? E Jesus disse: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e vem e me segue, e terás um tesouro no céu. E o jovem afastou-se triste de Jesus, porque era muito rico. Multidões conheceram Jesus, sabiam que ele era o Filho de Deus, mas não quiseram aceitá-lo, porque implicava em abandonar os seus pecados, abandonar as riquezas, abandonar o luxo e a vaidade. Assim também é o dia de hoje. Aqueles que aceitam abandonar o luxo, a vaidade, o pecado, os vícios, quem está disposto a se arrepender, esses vêm a Cristo. Mas a maioria não está disposta a se arrepender, não. A maioria quer seguir seus caminhos perversos, guiado por um coração maligno, fazendo a vontade da sua carne e não fazer a vontade de Deus. Porque quando Jesus estava pregando numa sala grande, disseram: Jesus, lá fora está sua mãe e seus irmãos querem falar. Ele, olhando para os discípulos, disse: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aquele povo: esses são minha mãe e meus irmãos e irmãs, aquele que faz a vontade do meu Pai.
é meus irmãos e minha irmã e minha mãe, não quem está lá fora. Mesmo se a mãe de Cristo não quisesse obedecer o mandamento de Deus, seria ignorada. Jesus disse: aqueles que ouvem meu Pai, que estão dispostos a se arrependerem, aqueles que estão dispostos a abandonar os bens desse mundo, os vícios, as drogas, os prazeres da carne, e seguir a Cristo, esses são meus irmãos, ele disse. E outros mais, que viram Jesus sendo espancado, morrendo crucificado naquela cruz. Havia centenas de pecadores sendo crucificados, mas nenhum deles se lembrou de Jesus, dizendo: Senhor, se lembra de mim quando entrares no teu reino. Somente o ladrão da direita da cruz disse: Jesus, se lembra de mim quando entrares no teu reino. Os outros zombavam dele, os príncipes, os fariseus, os sacerdotes, os crentes daquela época zombavam de Jesus, como zombam agora, que não tem tempo para parar a ouvir a palavra de Deus, porque as exigências de Jesus Cristo são muitas. Em Marcos 8:34 ele fala: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Enquanto você fazer a vontade da sua carne, você não está fazendo a vontade de Deus. Por isso, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele, serão levados para as trevas, e ali habitarão por toda a eternidade no lago de fogo. Mas aqueles que estão dispostos a se arrependerem, tomar a cruz de Cristo e seguir, negando seus prazeres pecaminosos, esse ao morrer nessa terra nascerão no reino de Deus, e ali eternamente viverão com Jesus Cristo no paraíso celestial. Mas muitos querem a glória aqui na terra e depois a glória no céu. É impossível servir a dois senhores, é impossível servir a Deus e o dinheiro. Judas servia a Cristo por causa da bolsa e o dinheiro que nela continha. Primeira oportunidade que não deu mais lucro à religião, ele vendeu o Senhor e a religião por 30 moedas de prata. Igual a esse está cheio no mundo. Igrejas que pregam campanha de prosperidade, riquezas e glórias carnais, mas santidade, arrependimento e salvação eles não pregam. Eu sei que a minha mensagem não é gostosa, ninguém quer ouvir, ninguém se importa, passa milhares de pessoas, não dão ouvido, porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Zaqueu, sabendo das exigências que Cristo falava, ele disse: estou disposto a abandonar tudo, Cristo Rei. Estou disposto a abandonar as riquezas, os luxos, as vaidades. Eu estou disposto a abandonar para encontrar a salvação que há em ti, Cristo Jesus. E outros mais, todos sabiam, porque ouviam ele pregar, seguiam, porque eles queriam ver comer pão e circo, eles queriam ver os acontecimentos, mas entregar o coração a Jesus eles não queriam. Eles não se importavam com a glória futura, eles se importavam com a glória do momento. É como hoje, as igrejas que pegam o arrependimento e a santificação estão vazias, porque eles querem glória, prazeres na carne. Eles querem a porta larga, mas a porta estreita que Cristo oferece, as igrejas não aceitam. Por isso, se você pregue a verdade, ficará vazia a sua igreja, ficar sem finanças, porque os pastores querem o dízimo para custear o seu ministério luxuoso, cheio de vaidades, viagem, carrões. É isso que eles querem, como Judas buscava Cristo por causa de dinheiro, iguais a esse o mundo está cheio. Mas porque eu prego a palavra da verdade não me aceitam. Mas o importante para mim é agradar a Deus e não agradar os homens. Pregar uma palavra verdadeira que salva a tua alma pecadora. É preciso que você se arrependa, ó pecador. Sem arrependimento não existe salvação. Você tem que mudar de vida, nascer de novo, ser outra pessoa,
Servir a Cristo como Filho de Deus nessa terra miserável, onde o pecado toma conta de tudo. Desde o mendigo catador de latinha faz corrupção molhando o papelão para pesar mais, até o presidente da nação são todos ladrões, Congresso ladrão, Senado ladrão, Supremo Tribunal ladrões, que soltam bandidos, e por aí vai o mundo afora, irmãos. É desse jeito, porque preferiram Barrabás e não Jesus. Hoje Barrabás governa Cosmópolis, governa o Estado de São Paulo, governa o Brasil. Satanás governa esse mundo, porque está escrito: o mundo jaz na mão do maligno, em João 12:31. Porque eu vos prego a verdade, recusam, não aceitam, não importa. Não é os humanos que vão me julgar, e sim Deus no seu trono de fogo, o trono branco é quem vai me julgar. Eu quero pregar uma palavra que agrada o coração de Deus e não que agrada o coração dos homens. Se Cristo for para as trevas, eu quero ir com Ele. Se o diabo for para o céu, eu não quero ir com Ele, não. Não importa onde Jesus vai, pelo tormento e pelo sofrimento, eu seguirei os seus passos. Não importa quanto eu sofra, quando serei recusado, não importa. Jesus morreu por mim. Estou disposto a morrer por Jesus também. Mas não negarei a sua palavra. A verdade crua, amarga que Ele prega, dá prazer no meu coração. Essa é a verdade, irmãos. Zaqueu descobriu essa verdade. O ladrão da cruz preferiu essa verdade. A prostituta que ungiu os pés de Jesus preferiu essa verdade amarga. Eu também prefiro essa verdade amarga, que não agrada as pessoas. Paz do Senhor seja com aquele que aceitou essa mensagem. Amém.